Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula, de Direito Processual Civil. É sempre uma alegria e satisfação estar aqui com vocês, principalmente a gente poder, partilhar dos conhecimentos e aprender com vocês, com os questionamentos, com as colocações que vocês costumam fazer nas aulas, tá? Então, hoje, gente, nós estamos chegando aqui naquele momento bacana do processo, tá? Que momento que nós estamos chegando? Ou seja, a gente já tem uma resposta, né, do judiciário, a gente já tem uma resposta do juiz, tá? E qual é essa resposta? Qual é o documento que nós temos neste momento? A sentença, tá? E a partir da sentença, se as partes, não fizerem recursos, tá? E que depois a gente vai trabalhar em processo 4, a questão, dos recursos, a gente passa a ter aquilo que nós chamamos a coisa julgada, tá? E a questão da coisa julgada, gente, ela é tão importante para nós que operamos o direito, tá? E para a questão da segurança jurídica como um todo. Você imagine se eu entro com um processo de cobrança hoje, daí no ano que vem eu entro novamente, quer dizer, e essa pessoa que eu estou cobrando, ele nunca está seguro de que eu vou fazer o processo novamente, tá? Então, são essas situações que a coisa julgada, ela é uma espécie de segurança jurídica constitucional, tá? Então, na própria Constituição, tá? Deixa só eu abrir aqui a Constituição, tá? Tá. Lá no inciso 36 do artigo 5º, né, eu vou até compartilhar aqui para mostrar para vocês. Tá? A lei não prejudicará, né, o direito adquirido, tá? O ato jurídico perfeito e a coisa julgada, tá? Então, a coisa julgada é uma garantia constitucional, tá? Então, a gente tem como rever um determinado julgamento? Sim, a gente tem um tipo de ação, que é a ação rescisória, que nós, em determinado momento, vamos estudar. Esta ação rescisória, ela questiona, ela justamente busca a modificação de um determinado julgado. E é isso que a gente, vai analisar quando nós estudarmos a coisa julgada, tá? Então, hoje, meus amigos, deixa eu só abrir aqui, tá? Ok, agora aqui. Tá? Então, nós temos alguns pontos que nós, quando programamos a disciplina, já deixamos aqui. Hoje a gente vai finalizar alguns pontos da questão dos efeitos, principalmente da sentença. Na semana passada, o nosso último ponto aqui de discussão foram os elementos, da sentença. Mostramos sentenças aqui para vocês. Hoje a gente passa a trabalhar um pouquinho desses efeitos, da sentença. Qual que é um efeito, gente, tá? É principalmente a situação de que eu tenho um título executivo, tá? O que é um título executivo, principalmente judicial? A gente estuda isso em processo 3, que vocês vão trabalhar, quem for fazer processo 3 no próximo semestre. A gente vai trabalhar também aqui um pouquinho hoje essa questão da remessa necessária. É um conteúdo muito restrito, tá, gente? Então, nós vamos trabalhar aqui hoje. E do julgamento de ações relativas a prestações de fazer, de não fazer. Inclusive, amanhã eu tenho uma agenda aqui no escritório, que são dos herdeiros de uma família, que eles têm uma área para fora,
tá? De herança e que somente uma pessoa ela está plantando, embora tenha sido notificada pelo inventariante, tá? Ela continua plantando em desacordo às orientações do próprio inventariante, tá? Então, nós, amanhã, exatamente, eles vêm aqui para a gente tratar de uma ação, né, de não fazer, tá? Ou seja, é uma ação de não fazer, ou seja, ele não pode arrendar, ele não pode plantar, ou seja, quem faz a administração da área é a inventariante, tá? E a questão de entrega da coisa, e também aqui a gente vai trabalhar um pouco hoje essas questões de tramitação, de procedimentos judiciais que envolvem pessoa idosa e portadora, né, de doença grave, tá? Muito bem, então eu acredito que a nossa aula, ela gira em torno hoje de 1 hora e tanto, tá? Eu acredito, assim, que lá pelas 9 nós conseguimos fechar, tá? E daí, depois eu fico à disposição para conversar com vocês, tá bem? Então, essa é a nossa programação. Eu vou ampliar aqui para a questão da coisa julgada, tá? E lembram que eu falei há pouco para vocês que a gente ia trabalhar, assim, pontos importantes, né, sobre, né, a sentença, que foi exatamente o que nós trabalhamos, o final da nossa aula da semana passada foi exatamente isso, tá? A gente trabalhou quais são os pontos, né, de uma sentença, né? De uma sentença, a gente tem o quê? É o relatório, que contém o nome das partes, a identificação do caso, o que a parte autora está pedindo, o que a parte ré está alegando, tá? E as principais situações havidas, né, durante o processo. Depois, o juízo, né, ele passa a analisar o quê? Os pontos, as situações específicas do processo, aquilo que a gente chama as questões de fato e de direito, e apresenta, né, os seus fundamentos, né, da sua decisão. E no final, ele vai dizer, né, se ele resolve todas as situações, se ele extingue o feito em algumas situações, que são os artigos 485 e 487 do CPC, que nós já estudamos e já vimos aqui inúmeras vezes, né, são artigos bem importantes para o estudante de direito, para quem opera o direito, né? Então, deixa eu ver aqui. Artigo. Aliás, a coisa julgada, tá? Deixa eu ver, tá. Aqui eu só queria ver o que. Tá. É um dos pontos de defesa, né, gente, que nós trabalhamos aqui durante o semestre, tá, gente? Deixa eu ver, artigo 485, tá? Então, aqui, o juiz, sempre na sentença, ele pode não resolver o mérito, extinguir o feito, tá? Em relação a determinados pontos. São esses pontos que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Em situações de indeferimento da petição inicial, quando o processo ele fica parado por negligência das partes, mais de 1 ano, tá? Também quando as partes não fizerem as diligências e as que eram necessárias, tá? Por mais de 30 dias, tá? Quando verificar a ausência, né, de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tá? Reconhecer a existência de perempção, tá? O que é perempção? A pessoa entrou mais de 3 vezes com o mesmo processo e abandonou, tá? Vocês vão me dizer, isso acontece? Acontece, tá, gente? Litispendência e coisa julgada. Então, observe, né, se reconhecer a coisa julgada, automaticamente extingue o feito. Isso significa o quê? Que quando tu tem uma determinada decisão, gente, tá? Essa decisão, se ela é de conhecimento do magistrado, se alguma das partes trazer
para os autos, tá? O que vai acontecer, gente? Logo, né, o processo será extinto. Eu lembro que no ano passado a gente tinha uma situação que era um pouco complexa, mas nem tanto, tá? Mas a gente não sabia, né, em função que essa decisão tinha sido tomada numa outra unidade da federação, ou seja, num outro estado, a gente não tinha os processos físicos, eles tinham, no caso, algumas situações, às vezes, de não muito cuidado, até porque, às vezes, os próprios magistrados escreviam no processo, tá? E observem que a pessoa ela não tinha a informação completa do processo, tá? Ela nos trouxe uma parte. E daí, nós ficamos encucados também com esta situação, informamos, né, no processo, e o juízo também pediu cópia integral, daí foi pedido cópia daquela, né, da sentença, e daí a gente via que tinha uma decisão transcrita a caneta né, no verso da folha, tá, que complementava a decisão que estava na ata. Então, às vezes, tá, você distribui, quando você distribui um processo e você não tem essa informação, e quando você buscou a informação completa, tá? A informação completa, o que tu vai ver? Que aquela situação já tinha sido finalizada, e daí o que você vai fazer? Cumprimento de sentença, tá, gente? Então, que é o que a gente vai estudar no próximo semestre, tá? Verificar a ausência de legitimidade. Legitimidade, vocês já são conhecedores desse Instituto do Direito Processual, tá? O que significa legitimidade? As mesmas partes envolvidas no direito material devem figurar nos polos do direito, no campo processual, tá, gente? Quando eu falo de legitimidade, é exatamente isso. E o interesse é que efetivamente o processo possa trazer algum resultado útil, tá? Muito bem. E daí aqui no 487, nós temos algumas coisas também bem importantes. Quando que há resolução de mérito? E a coisa julgada, meus amigos, aqui não tem coisa julgada. No 400, né, homologar a desistência da ação, por exemplo, em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível, tá? Então, observem que aqui neste ponto, nós não temos, né, se eu olhar uma sentença e que está escrito que o juiz não resolveu o mérito, gente, significa o quê? Que isso não vai formar coisa julgada. Nós vamos ter coisa julgada somente quando o juízo apontar aqui, ó, tá? Ele resolver o mérito nos termos do artigo 487. Então, vocês vão pegar as sentenças e vocês vão identificar exatamente isso, se houve ou não resolução de mérito na sentença, tá? Então, quando há resolução de mérito, meus amigos, qual é a consequência? A coisa julgada. Claro que a gente costuma, depois de transitar em julgado, sim, porque aquela situação não é mais passível de modificação. Tá? Então, é comum as pessoas entrarem com mais de uma ação? Acontece, gente, tá? E acontece em diferentes situações, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Então, por isso a gente não pode ficar, né, não há, é impossível de alguém entrar com uma ação que já entrou. Não, acontece, tá, gente? Então, é comum você fazer a preliminar exatamente isso. Então, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção, decidir de ofício ou a requerimento sobre ocorrência de decadência ou prescrição. Observem que decadência e prescrição são institutos do direito processual e não institutos do direito aliás, são institutos de direito material e não institutos, né, do direito processual, tá? E quando homologar o reconhecimento da procedência, né, do pedido formulado, então é comum em determinadas ações, por exemplo, ali no mês de junho, maio, final de maio e junho, em duas situações,
né, que as partes vieram para pegar em dois processos muito diferentes, um, inclusive, de uma cidade aqui, 400 quilômetros de distância, tá? A gente olhou o processo e eu disse para o meu cliente, vamos reconhecer a procedência do pedido porque você tem vantagem, tá? Então, reconhecemos a procedência do pedido, às vezes não vale a pena contestar. Vou dar um exemplo, tá? Se alguém busca alimentos e pede alguma situação que está dentro daquilo que você pode, que você gostaria de contribuir, tá? Ok, você vai lá e reconhece aquele pedido formulado na ação, tá? O que é a transação, gente? A transação é o acordo, tá? A autocomposição pelas próprias partes, tá? E aqui a questão da renúncia, tá? Essa questão da renúncia, tá, gente? É quando que uma das partes vai lá e renuncia, né? Ou abre mão de determinados pedidos, tá? Então, com isso, meus amigos, essas são as situações que nós falamos, tá? Aqui em termos, né, dos pontos que devem constar na sentença, tá? Outros pontos assim importantes sobre a sentença, né? O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando no todo ou em parte os pedidos formulados pelas partes, tá? Então, por isso que às vezes a gente vai olhar lá uma sentença, né, parcialmente procedente, ou seja, que foi apenas em parte que houve o acolhimento, né, dos pedidos formulados pelo autor. E olha o que assim é muito importante, gente, tá? Para a gente cuidar, e às vezes tem recurso que você leva para o tribunal, porque você olha para a sentença, tá? E você, tá, gente? Daí não enxerga aquilo que não foi pedido por você e nem pela outra parte, tá? E se prejudica o teu cliente, você tem que fazer recurso, porque é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, tá? Porque o juízo não pode atuar de ofício, né? Ele tem que ficar dentro daquilo que, né? As limitações do juízo são impostas por quem? Pelas partes, pela petição inicial e pela contestação, tá? Então, por isso, não pode haver qualquer condenação à parte em quantidade superior ou em objeto diverso ao que foi demandado. Vou dar um exemplo. Eu entro com uma ação pedindo 4 mil e o juiz condena a pagar 8 mil, né? Ou seja, ele não pode proferir esse tipo de decisão, tá, gente? Se depois, né, da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. Normalmente, eu já vou dizer o seguinte, de ofício, muito difícil, tá, gente? Normalmente, são as partes que precisam requerer, né, provocar o judiciário. Né? Se a parte não provocar, não vai ter resposta, tá? O judiciário, ele só responde, né, ele só atua se ele for provocado. Vou dar um exemplo, a gente, né, às vezes as pessoas costumam dizer, mas né, o judiciário, ele tem sido muito... meu Deus, me fugiu o termo que as pessoas falam no judiciário, se alguém puder me ajudar, por favor, que a crítica se faz ao STF, principalmente, né? Podem até escrever aqui, se for o caso. Meu Deus, foge o termo. Que age sem ser provocado, como é que é o... mais ou menos... ninguém me ajuda hoje. Tá, volta, já que ninguém me ajudou. Eu vou... me fugiu o termo. Daqui a pouco volta.
Pontos importantes sobre a sentença, tá? Publicada a sentença, o juiz só vai resolver, né? Aliás, só pode alterar, né? Depois de publicada a sentença, o juiz só vai poder alterar, né? Para fazer o que, gente? Corrigir de ofício ou a requerimento da parte, tá? Inexatidões materiais ou erros de cálculo, tá? Por meio de embargos de declaração. Então, a gente aqui no CPC, tá? Aqui o CPC, tá? Então, nós temos, acho que, se eu não me engano, é... Tá. 1022, estava com 1015, tá? Meus amigos, olhem aqui. É possível fazer, sim, ó. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, tá? E às vezes você precisa você mesmo apontar para que o teu cliente não fique prejudicado. Eu vou mostrar aqui uma situação. Deixa eu ver esse aqui do TJ, o EPROC do TJ. Tem que entrar no EPROC da Justiça Federal. Deixa eu só pegar aqui uma situação. Olhem aqui, pessoal. Aqui um exemplo que nós identificamos um erro na sentença. Se a gente não identificasse o erro na sentença, tá? Então, isso, o INSS ia fazer recurso e a gente só ia atrasar a situação do nosso cliente, tá? Então, o que, que aconteceu? Nós apontamos que havia ali um erro. Daí a gente vai ver aqui a decisão, tá? Tratam-se de embargos, anexo, tá em deferimento. Aliás, opa, eu estava lendo, ó. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em que assevera a ocorrência de erro material no deciso, tá? O qual teria fixado a data de restabelecimento do benefício em 22/12/2020, sendo que o correto seria 20/1, né? Porque ele recebeu até o dia 19, tá? E daí isso o INSS ia fazer recurso, só atrasa, tá? Então você precisa ir lá se adiantar se você enxerga um erro, tá? Aqui, ó, prosperam os embargos de declaração. Então, o que, que o juiz está fazendo? Ele está modificando a sentença. Nessas situações, é passível a modificação da sentença, ó. Conforme se verifica na decisão administrativa, juntado no evento 1, do indeferimento, o benefício da cidadania está mantido administrativamente até 19/1, devendo ser restabelecido a partir de 20, com a correção da sentença embargada, na qual constou restabelecido a partir de 22/12. Proceda-se à correção dos cálculos judiciais quanto às parcelas vencidas, tá?
Então, olha aqui, ó, diante do exposto, acolho os embargos de declaração para, reconhecendo o erro material, agregar à sentença do evento 29 os fundamentos acima e alterar o dispositivo da sentença, que passa a ter a seguinte redação. Então, vocês estão percebendo que eu estou mostrando aqui para vocês exatamente uma situação, a sentença foi publicada, é passível de correção? É. Eu até mostrei, se eu não me engano, para vocês aqui, uma outra na semana passada, tá? Uma outra, eu vou só voltar aqui, tá? Vou voltar aqui. Na semana passada, eu acabei mostrando para vocês uma outra situação aqui também. Não, deixa eu só voltar aqui. É aqui, esta aqui, tá? Nós juntamos e ainda não foi, se eu não me engano. Ó, tá. Tá? Então, observem, né? Que a gente tem o que aqui, ó? A gente tem uma sentença que eu mostrei para vocês que nós identificamos um erro material. E que o resultado por exemplo, da sentença, a sentença foi improcedente em função do erro. Olhem aqui, gente, tá? 26. Opa, onde é que está a minha calculadora? Eu vou fazer aqui para que vocês possam acompanhar. Tá. Pessoal, preste atenção ao cálculo que a gente tem que fazer. 31 anos, tá? Opa, cadê a calculadora aqui, ó? 31 anos dividido por 12 é igual a... Opa, não. Não está certo esse cálculo. Viajei, tá? 31 anos tem que ser vezes 12, não dividido, tá? Dá igual a 300 e... Olhem aqui, ó. 372 meses. E olha quantos meses conta aqui. E a gente tem que somar mais 11. Olha quantos meses aqui, ó. A carência é quanto a parte contribuiu. Eu acho que vocês não estão enxergando aí, eu tô... Tá? Olha aqui, ó, tá? E daí, opa, agora onde é? Aqui, ó, tá? Então, olhem aqui, gente. E qual foi a consequência, ó? A improcedência da ação. Mas a improcedência da ação porque tem um erro. Por quê, ó? Porque não tinha, olhem aqui, ó, que eu mostrei na semana passada para vocês, porque não preenchia a carência de 180 contribuições. Então, você tem que mostrar que aqui tinha um erro, tá? Que tem um erro, tá? Mas tu olha aqui, depois eu vi mais um outro erro aqui também, né? Porque, então, aqui de 2,97, tá? Então, aqui também tinha, no caso, este erro, porque estava 90 decibéis, estava dentro da tolerância, né? Lá no caso, no PPP, tá? Então, são essas situações que são corrigidas, tá? Então, estou mostrando aqui duas situações de sentenças que a gente provocou, o que, gente? As correções e alterações no último mês, tá, gente? Então, isso, né, acontece. Alguma dúvida aqui, gente? Algum questionamento ainda em relação à sentença? Hein, pessoal? Alguma dúvida? Não?
Muito bem. O próximo ponto que a gente vai trabalhar, tá, é a questão da remessa necessária. O que é a remessa necessária? Tá, gente? Então, a jurisdição, ela está organizada, tá? A jurisdição, ela está organizada em mais de um grau, tá? E a gente, o primeiro grau, segundo grau, né? Então, o que é essa questão do duplo grau de jurisdição? Para alguns temas, para algumas situações, tá? E que a gente vai ver agora, é necessário que tenha pelo menos dois olhares, um do juízo de primeiro grau, de primeira instância, e um outro olhar também dos desembargadores, né, em segunda instância, tá? Então, quais são essas situações? Quais são essas situações que a gente necessita de dois olhares? O que eu quero dizer? Quais são as situações que a gente necessita de duas análises, tá? Uma do primeiro grau e outra no segundo grau, tá? Então, por exemplo, a sentença de primeiro grau, ela somente terá valor se confirmada pelo tribunal, tá? Agora, olhem aqui, gente, tá? Em que situações? No caso, sentença proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, as autarquias e fundações, tá? Claro que aqui tem um limite, tá? Qual é o limite que a gente tem, tá? A gente tem que ir lá no parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 486 do CPC, tá? Então, artigo 486. Eu acho que eu botei errado. 496. Tá? Olhem aqui o parágrafo 3º, o que ele diz, tá? O parágrafo 3º, o que ele diz, tá? Então, vamos olhar aqui o que o parágrafo 3º diz. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos, tá? 1.000 salários mínimos. Qual é o valor? A gente pega aqui 1.100 vezes 1.000, tá? Então, se for inferior a 1.100.000, tá? Não precisa subir se é contra a União e as autarquias e fundações federais. Então, só tem duplo grau de jurisdição contra a União e suas autarquias se for uma condenação acima de 1.100.000. Estão entendendo? Tá? Municípios, aliás, estados, tá? E o Distrito Federal e o município, como no caso aqui para nós, capital, que é Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul, as capitais dos estados, tá? 500.000, 500, né, e 50.000, tá, gente? 550.000. E em relação aos municípios, o valor de 100, né, 100 salários mínimos dá 110.000, ou seja, todas aquelas condenações acima de 110.000 necessitam, contra municípios, ter, né, duplo grau de jurisdição, tá, gente? O que também não se aplica, né, neste artigo, né, duplo grau de jurisdição? Né, se a sentença estiver fundamentada em súmula de Tribunal Superior, acórdão proferido, né, pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, ou seja, o que são julgamentos de recursos repetitivos? Vou dar um exemplo. Todo mundo está entrando com ações, né, ali do FGTS. Essa é uma situação, né, de recurso repetitivo.
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, tá? O que nós temos? As súmulas, tá? Então, as súmulas é um exemplo, assim, de resolver nessas demandas repetitivas, tá? E entendimento coincidente com a orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, né? Então, consolidado em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, nestas situações aqui, né, não sobe, né, o grau, né? Continua valendo a decisão de primeiro grau. Não há necessidade, tá? Não há necessidade da gente ter remessa, tá? Então, as decisões que têm duplo grau de jurisdição, ou seja, remessa necessária, são aquelas, tá? Que se encaixam aqui nos parágrafos 3º, tá? E 4º do artigo 486. Que julgar procedentes no todo ou em parte embargos à execução fiscal, né? Então, normalmente, o que a gente tem? Se julgou o que é um embargo à execução fiscal. Gente, execução fiscal, ela é promovida pelo ente público, o Estado ou o município, tá? Então, se vocês forem, né, ver em todos os fóruns, em todas as comarcas, tem lá várias especializadas, às vezes na fazenda pública, que cuida, entre outras situações, das execuções fiscais. Então, os municípios, os estados e a União, eles são os maiores litigantes, tá? Se a gente tirar a figura do Estado, gente, que eu falo, tirar os municípios, tirar as unidades da federação e tirar a União, a gente quebra o judiciário, tá? E quebra a advocacia também, gente, tá? Então, infelizmente, tá? Nós precisamos dos entes, porque a gente tem muita demanda contra o próprio Estado. Quando eu falo o próprio Estado, eu estou falando do município, eu estou falando da União e também da unidade, né, da federação, tá, gente? Alguma dúvida, gente, aqui em relação a essa parte da remessa necessária? Fala. Professor, o senhor está dizendo o seguinte, que a gente tem muita demanda. É interessante essa colocação. O senhor fala que a gente tem muita demanda com relação ao Estado. Essa demanda que o senhor fala, o Estado está ciente, né? Eu acredito que sim. E ele paga... Eu acredito que sim, né? E ele paga quando quiser, né? Também tem isso, né? Ele não é obrigado a gente... Por não, exemplo, tem regras, né? A maior dificuldade em precatórios é do Estado do Rio Grande do Sul, em função do quê, gente? Em função da falta de recursos, né? Mas eu vou dar um exemplo. Na União, 60 dias, requisição de pequeno valor. Município, 60 dias, requisição de pequeno valor. Tá? Pagamento. Tá, eu tenho que protocolar, tenho que fazer o procedimento certo, tá? Mas 60 dias. Precatórios, tá? Precatórios é pago no exercício fiscal do ano seguinte, da União. A nossa maior dificuldade, eu vou dizer, eu acho que contra o Estado do Rio Grande do Sul, eu, em andamento, nem sei se eu tenho processos, tá? Eu acho que eu nem tenho processos contra... deve ter um que outro ali, processo assim que é responsabilidade subsidiária, mas não paga, né? E tu vai receber daqui 20 anos, dependendo da situação. Às vezes não vale a pena e as pessoas às vezes querem que você faça aquelas ações de risco, né? Daí não vale a pena, né? Você se dedicar. Eu, pelo menos, não vejo futuro nisso num primeiro momento para mim, né? Mas a União, ela é muito demandada também, tá? E ela demanda bastante. Execução fiscal. O que é execução fiscal? Vou dar um exemplo. Eu não pago o IPTU,
tá? O município virou o ano fiscal, vira dívida ativa, tá? Então, ao gerar aquela certidão, ele tem o quê, gente? Ele pode, né, pegar e cobrar aquela dívida que ficou ali, tá, gente? Então, nesse sentido, os estados e os municípios, eles também são demandantes na própria justiça e a própria União, tá, gente? Nas execuções fiscais, principalmente. Alguém que não pagou IPVA, alguém que não pagou ICMS, tá, gente? Que são os impostos, os tributos, tá? Então, de qualquer forma, né, os entes, eles podem, né, executar, eles podem cobrar também, tá? Obrigado, professor. Muito bem. Muito bem. Aqui, nas ações, né, no julgamento, né, das ações relativas às prestações de fazer ou não fazer. Eu até vou dar um exemplo de uma situação que eu até já apontei no início da aula aí para vocês, que eu vou conversar amanhã. Tem essa agenda aqui no escritório. O que é não fazer? O exemplo que eu vou dar para vocês eu estou cuidando de um processo de inventário, e nesse processo de inventário, o que a gente tem? Tem um dos herdeiros que está utilizando a área de terra sozinho, né, que fica aqui no interior do estado. Tá? Os demais herdeiros, eles têm direito, né, de usufruir da mesma forma que aquele herdeiro tem. Tá? E ele foi notificado pela inventariante para não plantar, para nem, né, deu bola. Tá? O que acontece? Tá? Você não pega arma, não pega esse tipo de situação. Né? Dentro de uma visão de Estado democrático e de direito, quem pode coagir é o Estado. Tá? De que forma? Provavelmente o juiz pode conceder essa tutela e estabelece algumas condicionantes, tá? Ou penalidades se continuar fazendo, tá? Por exemplo, estabelecimento de multa é uma das situações, tá, gente? Então, que normalmente a gente pede, tá? Então, fazer é que a pessoa está ela precisa fazer algo e não faz, tá? Ou em outras situações, tá? Não fazer, ela está fazendo algo que está prejudicando, tá, gente? Então, quando concedida a tutela específica, né, ou eu não sei se tá, né, ou determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, né? Então, aqui, o juiz, nessas situações, ele, quando concede, ele já determina as providências, né? O que pode ser feito, o que não pode ser feito, e assim por diante. Da mesma forma, né, meus amigos, para a questão da entrega da coisa, vou dar um exemplo. Eu estou aqui com um documento de vocês precisam desse documento e eu não entrego. Tá? Dou meu exemplo aqui, porque o escritório ele acaba tendo documentos no caso de clientes, tá? O que vai acontecer? Se deferida, tá, a tutela, o juiz fixará um prazo para o cumprimento da obrigação. O que é um prazo de cumprimento, tá? É exatamente o que, olha, tem 2 dias, 3 dias, tá? Sob pena de busca e apreensão. O que acontece? Vem, né, alguém buscar. Isso, gente, se vocês olharem em alguns processos, principalmente quando era processo físico, ainda bem que a gente está evoluindo para o processo eletrônico, favor devolver sob pena de busca e apreensão, né? Devolver o processo, tá, gente? Isso era muito comum acontecer. E agora, com o processo eletrônico,
Não existe mais isso. Você faz, você tem que trabalhar, você tem que cumprir com o prazo, tá? Isso é bacana, eu acho que nós vamos ter ganhos com isso, tá, gente? A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica, a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, tá? Então, de minha parte, essas né, são processos que a gente faz, né, em determinados momentos, mas depende, né? Aqui, se alguém precisa entregar algo e não entregou, tá? Aqui, a pessoa ela precisa fazer o que ela não está fazendo. E aqui, não fazer, né, ela tem que deixar de fazer o que ela vinha fazendo, tá? São exatamente essas tutelas que a gente busca, né, nessas ações relativas, né, ao fazer, não fazer e da entrega de coisa, tá? Aqui agora a gente tem alguns pontos bem importantes, gente, tá? Mas muito importante mesmo, tá? Que é coisa julgada material, tá? Se a gente olhar aqui onde está o CPC, lá no 337, tá? Então aqui, olha aqui, a questão da coisa julgada, ela está presente. Deixa eu ver. E olha aqui, ó. Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz uma ação anteriormente ajuizada e que já transitou em julgado. O que é transitar em julgado? Não mais é possível revisar aquela decisão, ou seja, eu perdi o prazo para levar adiante. Então, vocês observem que aqui, quando a gente olha aqui na questão do EPROC, você tem determinados prazos, tá? Vou dar um exemplo. Aqui, né, havia o prazo do dia 7 até o dia 13, tá? Foi cumprido quando? Né, no dia 6. Um dia antes, tá, gente? Então, esse tipo de situação é muito comum. Você cumprir, você se antecipar, porque daí você fecha aqui o prazo, tá? Então, isso é muito comum, tá, gente? Né, que uma determinada situação, ela foi cumprida. Então, hoje você precisa cuidar exatamente essas questões dos prazos aqui. E dependendo, deixa eu só ver isso aqui, voltar, para ver se tem alguma situação aqui que já transitou em julgado. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui. Se tem alguma informação. Tá. Pessoal, aqui. Tá. Olhem aqui, gente. Tá? Essa situação aqui que é importante no processo. Mas por que isso é importante, gente? Tá? Que é isso que define, né? Então, isso está marcado, há uma certidão, há uma identificação aqui, ó, porque no dia 30, o que aqui é um processo contra, né? É um processo contra no caso, uma autarquia federal, tá? Nós fizemos aqui, ó, tem a sentença, tá? Nós fizemos ciência com renúncia de prazo, tá? A própria Procuradoria fez também ciência com renúncia de prazo na sequência. Daí o que? O prazo aqui era dia 30. Não, aqui, ó, tá? O prazo era, no caso, dia 11/6, tá? Aqui foi dia 10, não, 27, não, aqui 30/5. Então, porque tem prazo em dobro.
tá? Então, observem que quando você vai lá e tu peticiona a ciência com renúncia de prazo, você está dizendo o seguinte, olha, eu não quero mais, né, não vou mais fazer recurso. E daí, por isso que transitou em julgado, tá? Então, transitar em julgado significa que essa decisão não se modifica. Ela precisa ser cumprida, exceto se tiver algum erro, alguma situação que possa se encaixar lá naquilo que a gente chama de ação rescisória, tá? Mas que não é o caso nesta situação aqui, tá? Então, o trânsito em julgado é quando que não há mais prazo para, né, se apresentar recursos. Então, por isso denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso, ou seja, porque se perdeu, tá, os prazos que estavam sujeitos a recurso, não há mais tempo hábil, tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar no direito e o desafio que a gente tem, né, de cumprir os prazos. Mas por que é importante cumprir os prazos? Para vocês terem uma ideia, tá? Eu, a partir do próximo semestre, até em função da carga horária que eu tenho até aqui em Novo Hamburgo, eu não vou mais trabalhar no núcleo de prática jurídica lá da outra instituição, né? Olhem aqui, gente, o desafio que é. Eu já, nesta semana com os acadêmicos, nós estamos vendo os prazos até ali 12 ou 13 de agosto, que significa o quê? Até a segunda semana de aula do próximo semestre. Tá? Porque núcleo de prática jurídica tem prazo de 30 dias, então por isso que os prazos que estão abrindo agora, eles só vão vencer lá em agosto. Então, por quê? Você precisa ter essa preocupação de cumprir com os prazos, não perder prazo, porque isso é fundamental, tá, gente? Né? Aliás, preclui o direito. Precluir significa o quê? Você não pode mais praticar aquele ato que você tinha direito, tá? E até não sei se vocês lembram, né, que teve alguns de vocês que fizeram a prova, não fizeram as avaliações no momento adequado, tá? O que eu fiz em G1? Eu descontei de 20% a 50% do peso daquela avaliação de quem fez fora do prazo, tá? Que é uma penalidade justamente para quê? Para que a próxima avaliação se faz no prazo. Tá? Então, todos aqueles que fizeram fora do prazo tiveram penalidade até de 50% no peso, gente. Tá? Então, observem que isso é uma multa quase que gravíssima, né, no direito de perder um prazo, tá, gente? Tá? Então, olha aqui, a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Ou seja, tem força de lei para aquele caso, para aquela situação que está limitada pela lide, tá? Não é para todas as situações, é para aquela situação específica, tá? Aliás, deixa eu só... na Constituição que eu queria mostrar. Aqui, ó, né, que nós vimos a lei não prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, ou seja, é quase que algo, como a gente diria, imutável, tá? Opa, aonde que eu tô? Aqui, tá? Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Então, muitas situações, principalmente quando você vai fazer um processo, você tem que perguntar para as partes se não tem decisão, já não tem decisão, se em algum momento já não fez processo, principalmente quando a gente está no núcleo de prática jurídica, tá? Isso é
Bem importante, porque às vezes as pessoas vão na defensoria, vão também no núcleo de prática jurídica da faculdade, porque elas acham que em 2 ou 3 lugares elas vão ter mais êxito. Muito bem. O artigo aqui 506, a sentença faz coisas julgadas às partes, entre as quais é dada, não prejudicando o terceiro. Outra situação, a coisa julgada envolve as partes envolvidas. Tanto que, em muitas situações, os juízes lá na sentença colocam ressalvados os direitos de terceiros. Na própria sentença está descrito, está de acordo com o quê? O artigo 506, tá, gente? Em muitos acordos, em muitas sentenças, ressalvados o direito de terceiro, tá? Então, porque aquela situação que está sendo julgada envolve as partes ali envolvidas no processo e não a toda uma coletividade e outros terceiros, tá? É vedado à parte discutir no processo, olha aqui, ó, prestem bem atenção, no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Então, vocês estão percebendo, tá? Se você fez uma situação, já tem decisão no processo, ali adiante, você não pode querer retomar essa situação, tá? É somente lá no momento que, tá? E se você houve, né, um despacho, houve uma decisão interlocutória e você não se manifestou lá naquele momento adequado, também vai operar a preclusão. O que é a preclusão? É a perda do direito, tá, gente? Então, você tinha um determinado prazo para fazer, não o fez, tá? Você, o teu direito precluiu, ou seja, você perdeu o direito de fazer, tá? Alguma dúvida, algum questionamento? Professor, eu tenho. Vai, Danilo. Boa noite. Boa noite. E até conectando esse tema com o tema anterior, acerca do reexame necessário. Quando é um caso de reexame necessário, por exemplo, daquele de 500 salários mínimos, a condenação ultrapassa o 1.000, e aí é perdido um prazo, não recorre. O que ocorre? Mas daí, o efeito da percepção, ela é aplicável para a administração? A gente precisa vir aqui, ó, o 496, né? 496, tá? Olhem aqui, ó, tá? Observem que... Olha o parágrafo 1º. Quem tem que fazer o recurso seriam, né, os municípios, os estados, né, e a União, tá? Nos casos previstos nesse artigo, não interposta apelação no prazo legal, olha aqui, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal e, se não fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Significa que, se o juiz não enviar, o próprio presidente do tribunal vai requisitar tais processos, tá? Então, quando não fez, vou dar um exemplo, a Procuradoria do Município, né, não se habilita para tal, de fazer o recurso, a apelação, e o juiz não enviar, né, de ofício, tá? O presidente do tribunal vai, né, requerer estes processos, tá? Então, aqui está, independente, né, Danilo, se não foi feita, no caso, a apelação, não, o que é o recurso, né, é o juiz, e numa terceira situação, o juiz não o fazendo, tá?
é o próprio presidente do tribunal. Vai, Carla. A Carla tinha levantado a mão? Eu não sei se... Oi. Sim, eu vou dar um exemplo. Nesse caso, se houver alguma interrupção, é que a minha filha está no colo, ela ainda não dormiu. Mas... Da remessa necessária. Aconteceu em um processo contra o Estado. Quando eu fui expedir o precatório, eu verifiquei que a sentença havia remessa necessária e não havia subido ao tribunal. Então, já tinha passado 1 ano que o processo estava na fila para o cumprimento e o advogado no balcão, eu tive que conversar com ele e falar, olha, lamento, mas eu não vou poder expedir o precatório, os autos vão ter que subir para o tribunal porque havia determinação de remessa necessária. Aí, baixamos a cabeça, lamentamos e mandamos o processo. Obrigado, e Carla, pelo né, o exemplo. Então, gente, vocês... E isso era um processo de 2005, se não me engano, era uma ação bem antiga, assim, e a gente sabendo que ia demorar bastante para voltar. Mas era minha obrigação, né? Até ele agradeceu, porque se o advogado também fosse diligente, ele mesmo teria visto, né? Sim, em algumas situações você precisa ir lá e peticionar para que o processo ele seja remitido. Um minutinho, que vocês acham que tem processos antigos, eu vou ver aqui que eu tenho alguns. Deixa eu ver, eu só aqui para se vocês vão enxergar. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Aqui, vamos ver se a data vocês conseguem enxergar. Acho que não aparece. Olha, opa. Vocês conseguem identificar de que ano é este processo? 2005. Exatamente, 2005, né? É que é um processo que eu sou inventariante, né, judicial, tá? Então, é um processo que estava parado aí, agora a gente não finalizou em função da pandemia, né? Essa dificuldade de fazer carga, de liberar os processos, né? Mas é um processo, né, de 2005, tá, gente? Tá? Então, observem que a gente tem processos bastante antigos, né, Carla? Eu não sei lá os mais antigos que tramitam lá na tua vara. Olha, não faço ideia, mas tem uns bastante arcaicos. E há alguns que estão esperando daqueles planos contra os bancos também, que são mais antigos, né? Que nem tem essas capas aí novas do tribunal. Exatamente. É uma capa bege, se eu não me engano, né? É bem precário. Exatamente. Vem cá, não está ficando menos insalubre o ambiente da vara agora com os processos eletrônicos? Eu espero, quando retornar da licença, que eles nem existam mais lá. Na verdade, eu gostaria de chegar no cartório assim, nem enxergar a capa de processo, né? Mas acho que ainda não vai acontecer. Exatamente. E, de fato, era um ambiente insalubre, né, gente? Nossa, nós fizemos o projeto arquivo há um bom tempo, que nós tivemos que reorganizar e catalogar todo o arquivo. Então, imagina você já, além de, se utilizando os processos em tramitação normal, ele já tem poeira, já sai pozinho, já sai pedaço. Você imagina ter que refazer
todo o arquivo, todinho, pegar de cima a baixo, tirar das caixas, classificar com aquela numeração nova dos arquivamentos que vocês devem ter visto, né, para posterior recolhimento ao arquivo centralizado. Aí tira da caixa, olha, bota uma etiqueta nova e bota em caixa nova, monta, vai lá nas estantes, tira a poeira das estantes, guarda as caixas de novo. Foi, assim, bem desgastante mesmo. Muito bem. Tem mais alguém aí querendo participar da aula hoje? Tava mamando, acabou de arrotar. Espero que o microfone tivesse desligado enquanto ela fez isso. Não, mas também se tivesse ligado, pelo amor de Deus, tudo tranquilo. Ela está assistindo a aula muito atentamente, está prestando atenção e vai ajudar a mãe na hora da prova. Ah, muito bem. Deixa eu apresentar para os colegas, até vou ligar a câmera para ver. Opa, então até vou parar aqui para... Cadê o bebê? Ó, dá oi. Mas que linda! Como é que é o nome? Oi. É a Carolina, viu? Tá participando muito da aula. Linda. Oi, Carolina, tudo bem? Parabéns, Carla, pela filha. Obrigada. Tá, dá tchau. Diz, eu vou mimir agora. A mãe vai se ausentar um pouquinho da aula. Então tá, Carla. Curte bem essa bebê linda. E obrigado, Carla, né, por ter contribuído aí na discussão e exemplificando situações né, da prática também né, dos cartórios. Muito bem. Nós estávamos aqui, transitado em julgado decisão de mérito, considerar-se-ão né, deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição né, do pedido. Então, uma vez transitada em julgado, né, gente, que aquela marcação né, que aqui tem nos processos, então observe, né, transitado em julgado na data tal, tá? Não há mais né, o que discutir aquela decisão que foi tomada, tá, gente? Não há mais o que se fazer, e é por isso que a gente tem uma responsabilidade, nós temos um compromisso, gente, muito grande com o nosso cliente, tá? É uma responsabilidade, meu Deus, gente, o cliente, ver o cliente, como é que ele vai né, receber a notícia. Eu, por exemplo, hoje de manhã eu falei com uma senhora que a gente ali tinha uma situação de uma pensão por morte que estava aguardando desde 2019, tá? Desde 2019, vocês imaginem, gente, quase 2 anos, né? Uma pensão por morte, tá? E para uma filha, tá? Era, no caso, a avó, que o filho faleceu, deixou uma filhinha, e era para essa neta, né? A pensão por morte. Daí você imagina, está esperando há mais de 2 anos. Né? Claro que teve, às vezes, esses problemas de pandemia que dificultaram, né? Mas não se justifica, tá, gente? Muito bem. Pessoal, alguma dúvida aqui em relação à questão né, de sentença, coisa julgada? Porque daí a gente vai para o nosso último ponto da noite hoje, que é a questão da tramitação prioritária né, dos processos, tá, gente? Vamos dar a tramitação prioritária. Deixa eu só ver aqui. Petição inicial. Pessoal, quando a gente vai
aqui peticionar um processo, quando chega aqui na parte autora, ele vai, hoje, né, o sistema eletrônico, ele vai pedir se tem, né, pessoa idosa. Só, às vezes, pela colocação do CPF, o sistema ele já lê, né, que tem data de nascimento no sistema, tem a informação, se a pessoa tem acima de 60 anos, ele já coloca como prioridade, tá, gente? Então, isso, eu vou aqui, né, vamos fazer o seguinte, fazer de conta que a gente vai distribuir um processo, tá, vamos pegar aqui em Sapucaia, tá, eu vou já deixar aqui encaminhado uma situação que eu preciso distribuir. Por exemplo, comum, tá, área é família, que é um processo de inventário, tá, tá, não tem? Vamos colocar aqui como o valor da causa, vou colocar aqui 100 mil, tá? Olhem aqui, gente, daí nós já vemos o seguinte, quando que é a questão das custas que você tem, né, para distribuir um processo. Se eu colocar aqui valor de alçada, ele vai fazer o cálculo pelo valor de alçada. Vamos, né, seguindo. Aqui a gente vai escolher o assunto. Deixa eu ver onde é que eu estou. Não, estou na Justiça Estadual, sim. Será que eu fiz uma seleção? Opa. Tá ok. Vou botar agora valor de alçada, só para vocês verem. Quando é valor de alçada, já vem o valor e já vem também. Vamos botar aqui, partilha, casamento, tá ok? Pode ser. Aqui, agora. Opa. Eu tenho que voltar porque eu não botei nível de sigilo. Tá, aqui, daí, por exemplo, eu vou colocar as partes, tá? Então, né, se eu vou lançar aqui... Deixa eu ver, não vou colocar ninguém por causa daqui, mas daí no próximo passo, daí ele vai ali antes de documentos, colocar o autor ou réu, tá? Próximo passo, ele vai pedir, tá? O que, gente? Se é prioritário, tem prioridade e não tem prioridade. Então, é no próximo passo ali na distribuição. Então, na própria distribuição,
ali hoje você já dá todo o comando e faz o pedido de tramitação prioritária, tá? Então, a questão da tramitação prioritária, ela tem um tratamento especial, né, na nossa legislação. No CPC, está no artigo 1048, tá, gente? Terão prioridade de tramitação em qualquer juízo ou tribunal os procedimentos judiciais, se a parte ou interessado ela tiver 60 ou mais anos de idade, tá? Então, ou se a pessoa é portadora, né, de doença grave, tá? Quando a gente fala doença grave, eu tenho que ir lá no artigo 1048, tá? 1048, aqui na questão das doenças graves, eu acho que está aqui a lista das doenças graves. Deixa eu ver, olhem aqui. Portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, tá? Esclerose múltipla, neoplasia maligna, tá? Cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, tá? Cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondioartrose, anquilosante, nefropatia grave, meu Deus, quantos nomes, hepatopatia grave, tá? Estados avançados, né, da doença de Paget, tá? Então, osteite deformante, tá? Contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, tá? Então, vocês estão percebendo, são essas doenças que você informa, tá? Com base, tá? Então, deixa eu só voltar aqui, tá? No artigo 6º, inciso 14, né, da Lei 7.713, tá? São essas doenças graves, tá? Que estão apontadas ali. Quando envolver criança e adolescente, tá, gente? Criança e adolescente, tá? Que é o estatuto aqui da criança e do adolescente. Quando a gente tiver a parte, a vítima de violência doméstica e familiar, a gente vai ter tramitação com prioridade, tá? E aqui, quando se tratar de questões, né, que analisam as normas gerais de licitação e de contratação, tá, gente? Que tem o inciso 27, né, do artigo 22 da Constituição Federal, tá? Então, nessas situações aqui, gente, tá? Então, parte vítima de violência doméstica, se envolver normas gerais de licitação, nessas situações aqui, a gente vai ter o quê? Uma tramitação por prioridade, tá? A tramitação por prioridade, a gente vai ver o seguinte, que esses processos, eles vão ser mais céleres do que os processos normais, tá? Justamente em função dessa situação, tá? Além do CPC, meus amigos, tá? Olhem aqui, a parte deve requerer informar. Hoje, com a situação eletrônica, às vezes só tu colocando o CPF, ele já identifica. Mas observe, se não tem, se é uma doença, o CPF não identifica, o CPF identifica idade, tá? Se tem doença, o que precisa ser feito? Você tem ali um campo que você informa, tá? Você informa lá a doença, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, eu só vou eu sair porque eu quero, deixa eu só ver lá, eu vou botar aqui uns, aliás, um CPF, né, só para avançar, aliás, tá, e
E daí, então, só para... Deixa eu ver a próxima. Ok, daí agora eu cheguei aonde eu queria para compartilhar com vocês. Deixa antes eu ver se não, que aqui eu fui pegando o que estava de informação disponível, não tem nenhum nome que aparece, não. Ok, não. Então, tá. Posso compartilhar? Ah, estão vendo? Deixa eu tentar ampliar aqui. Que é o que nos interessa. Tá? Então, olhem aqui, ó. Né? Requer prioridade de tramitação doença grave, né? Tem pedido, né? É idoso, tá? É pessoa com deficiência, criança ou adolescente, tá? Então, ou seja, o próprio sistema ele já te dá as opções que você vem aqui e clica, tá? Para que ele possa evoluir, né? Ou ter essa tramitação preferencial, tá? Então, por isso deve requerer e informar, tá? Eu coloquei lá doença grave, não disse qual é a doença grave, né? Eu vou ser intimado a informar qual é a doença e por que eu fiz essa seleção, tá, gente? Os procedimentos devem ter a identificação que determina, tá, o regime de tramitação, tá? Deixa eu tentar localizar aqui algum processo, tá? Deixa eu só ver que eu consiga mostrar para vocês que tem tramitação preferencial. Deixa eu só verificar aqui. Opa. Tá, deixa eu só ver aqui algum processo que... Tá. Eu só vou mostrar um que é a questão de idoso, mas se tivesse doença ou criança e adolescente também teria essa informação. Olhem aqui, ó, ele vai ter no próprio, né? Quando tu abre o processo, ele tem essa informação aqui, né? Idoso, tá? Se tem outras situações, ele vai informar. Deixa eu só ver um aqui no EPROC estadual, tá? Olhem aqui, gente, tá? Não. Este, tá? É criança e adolescente.
Não, aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem a identificação, tá? Tem a identificação criança e adolescente, tá? Claro que também tem outra justiça gratuita, segredo de justiça, né? Então, ó, criança e adolescente aqui tem a identificação, exatamente como está aqui no próprio, né? Devem ter a identificação que determina o regime de tramitação, tá bem, gente? Então, vimos idosos, se tiver doença, vai aparecer todas essas situações que a gente vem apontando. Ó. Concedida né, a prioridade, né? Eu acho que aqui está faltando um D, né? Estende em favor do cônjuge, sobrevivente ou companheiro em caso de falecimento. Vou dar, né? Tem alguém, há um processo tramitando, tá, gente? Há um processo tramitando. E essa foi concedida a prioridade. E essa pessoa veio falecer, essa prioridade ela continua em favor, né, do cônjuge ou do companheiro sobrevivente, tá, gente? Então, é essa situação que nós temos, tá? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Tá? Então, a tramitação independe, tá, de deferimento, tá, gente? Ela independe do deferimento, tá? Porque eu vou colocar ali e já o sistema, ele vai colocar. Claro que se eu coloco doença grave e não justifico, ou não coloco nenhum, nenhum exemplo, nenhuma colocação, não justifico qual é a doença, não coloco um atestado, um laudo médico, tá, gente? É nesse sentido que o juízo vai pedir para que apresente, né? Porque, via de regra, qual vai ser o procedimento sumário, né? Que ele tem, né, uma tramitação um pouco mais célere, né, do procedimento comum, tá, gente? O que o estatuto, né? Eu até coloquei hoje ali para vocês o estatuto do idoso, para que vocês. O estatuto do idoso, ele, de certa forma, muitas situações a gente vai lá e pega para trazer, em termos de direito material, situações que envolvem idosos, tá? Mas essa tramitação, ela é garantida pelo Estatuto do Idoso, né? No artigo 71, tá? É assegurada prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, tá? Em qualquer instância. E daí a gente vê processos lá no STF, 20 anos de pessoas com 60, aliás, 60, 70, 80 anos, gente, não se justifica. Tá? É o não cumprimento, né, da própria legislação, às vezes para o próprio judiciário, né? Porque se um processo ele tramita há 20 anos, gente, e essa pessoa já está com 80, quase 90 anos, significa que também não respeitou essa tramitação com prioridade. Tá? A prioridade se estende aos processos, olhem aqui, gente, procedimentos da administração pública, então tu precisa informar que se trata que se trata, no caso de idoso, tá, gente? Você precisa informar isso, tá? Você precisa informar. É um processo administrativo no âmbito do município, então você, né, é sempre importante informar esse tipo de situação. Empresas prestadoras, no caso de serviços públicos, instituições financeiras, bancos, né, e ao atendimento preferencial junto, Defensoria Pública da União, Estados e Distrito Federal e municípios, tá, gente? Que cortou aqui, não sei porquê. A prioridade se estende aos processos e procedimentos, né? Tá, eu acho que eu não limpei justamente isso, depois eu trouxe para cá, né? Tá? E olhem aqui, gente,
dentre os processos de idosos, dar-se-á a prioridade especial aos maiores de 80 anos. Então, os maiores de 80 anos, eles terão uma prioridade também diferenciada, tá, gente? Então, isso é no dia a dia, você lança as informações, você pede, né, prioridade. Daí, eu lembro que uma situação lá na comarca na prefeitura de Gravataí, eu cuidava de uma situação de um senhor de 84 anos, tá? E este senhor, ele me cobrava porque demorava. E olha a situação, gente. Eu deixei toda a situação organizada, tá? Quando assinou, acho que passou um mês ou dois, esse senhor teve um problema. Hoje ele já não responde pelos atos da vida civil, tá? Mas até há poucos dias a filha me chamou, né? Porque agora ela que está tocando a indústria da família, e ela me disse o seguinte: olha, que ele deixou uma série de situações organizadas, e a última situação que ele tinha deixado bem organizada era aquela que eu tinha encaminhado, tá? E porque eu insisti lá na prefeitura que tivesse prioridade àquela situação, tá? Se não tivesse prioridade da prioridade, eu não teria resolvido, né, esta situação. Então, observe o quanto é importante a gente fazer uso desses conhecimentos para as questões que a gente está resolvendo, tá? Meus amigos, com isso, aqui estão, né, as referências, tem sempre o nosso plano de ensino, né, os livros que estão ali disponíveis, né, no plano de ensino. E se a gente olhar, eu vou voltar agora aqui para mostrar o plano de ensino que nós trabalhamos, o planejamento do semestre. Eu vou mostrar para vocês que nós alcançamos os nossos objetivos em termos de conteúdo aqui trabalhado, ministrado, tá? Agora, né, se vocês efetivamente aprenderam, se vocês evoluíram, né? Daí, então, essa é a minha dúvida e são os meus questionamentos. Deixa eu ver onde é que está o plano. Opa. Não, o plano de ensino. Opa. Aqui, o plano de ensino, né, que a proposta, o plano de ensino é os conteúdos que a gente precisa estudar, tá? E vocês podem perceber aqui, né, que nós, eu acho assim, na minha percepção, com muito, deixa eu só confirmar aqui, né, se vocês estão maior, olhem aqui, né? Então, os conteúdos, né, dentro da nossa proposta pedagógica, atendemos e trabalhamos aqui todos os conteúdos referentes a este semestre, tá, gente? E eu, assim, né, tenho, né, grande expectativa que vocês tenham evoluído em termos de conhecimento de direito processual, principalmente os colegas que no próximo semestre começam a prática jurídica, né? A prática jurídica, ela tem uma relação muito próxima com o processo, tá, gente? Então, os conteúdos, eu vou falar, o professor vai apontar, gente, petição inicial, como é que a gente começa? Onde é que, né, como é que eu penso a situação? Meus amigos, a primeira coisa que vocês precisam lembrar são exatamente dos conteúdos que vocês estudaram aqui. Você vai lá no artigo 319, tá? Opa, eu estava mostrando para mim mesmo. Aqui no 319, tá? Então, é aqui que você vai ver os conteúdos, tá, gente? Ou seja, os requisitos da petição inicial que nós estudamos, que nós trabalhamos. Mas e o valor da causa, professor? Como é que eu penso o valor da causa?
Tu vai aqui, né, no artigo 291, tá? Que vai tratar das questões do valor da causa. Tá, mas agora eu vou fazer uma contestação. 332. Opa. 335 às vezes, né? Sim. Olhem aqui. Então, a contestação, ela vai ser muito parecida com a petição, praticamente são os mesmos elementos, só descrito de uma forma diferente. Mas será que tem questões preliminares, quando o professor falar lá questões processuais, aonde é que eu vou? No artigo 337. Então, aos poucos, vocês precisam ir se familiarizando com o CPC, tá? Não, eu vou pegar o modelo da internet, que bacana, gente, né? Daí, o modelo da internet é exatamente aquele modelo que vai, às vezes, olha, eu vou dizer o seguinte, tu lá na fazer a prova da ordem, depois aqui no dia a dia, quando tu tem alguma situação mais complexa, você enxerga quem é, assim, o profissional do modelinho, que ele só sabe trabalhar o modelo. Tem uma situação diferente, ele não... Tá? Então, vão desenvolvendo as peças, vão construindo, vão desenvolvendo uma argumentação legal. É isso que você precisa, tá, gente? Então, por favor, né, façam bom uso dos conhecimentos que vocês estudaram aqui ao longo, né, do processo 1 e do processo 2, tá? O processo 3, eu espero que vocês também tenham um bom proveito, quem for se matricular nesse processo 3, independente, né, do professor que vai ministrar essa disciplina. Ok, gente? Alguma pergunta, alguma colocação que vocês gostariam de fazer em relação ao conteúdo trabalhado? A Carla tinha apontado ali de 80 anos. Carla, desculpa que eu não tinha visto o teu comentário e agora que eu virei aqui para outra tela, daí eu vi o teu comentário. Então tá, gente, se depois de todos esses comentários, esses questionamentos de vocês, então a gente fecha aqui a nossa aula. Eu quero, assim, agradecer demais a vocês, assim, por toda a paciência, a compreensão em relação à modalidade online. Eu acredito que muitos de vocês estejam gostando desta modalidade. A gente não vê outra alternativa, até pelo menos para o próximo semestre. A gente não vê luzes ainda em relação a isso, tá? A gente, provavelmente, todo o próximo semestre nós vamos estar online, porque as instituições de ensino superior são as últimas a voltar, dentro da organização, dos planejamentos, né, dos órgãos oficiais do Estado. Quando eu falo órgãos oficiais, municípios, estados e o próprio Ministério da Saúde, né? Nós desejamos que vocês tenham tido, assim, um ótimo aprendizado, tá? E que vocês estejam saindo muito diferente, né, do que vocês entraram, tá? O direito processual, gente, ele talvez seja um dos mais desafiadores para a gente ministrar, porque quando a gente está ministrando direito processual, você precisa ter algum domínio de direito material, e eu espero ter tido este domínio, né, de direito material, porque você não consegue trabalhar processo se você não conhece de uma forma mais ampla o próprio direito material, tá, gente? Então, eu gostaria muito, assim, de agradecer as interações, a troca, os questionamentos.
Gente, quanto vocês contribuem para que a gente seja um pouco melhor professor e advogado, tá, gente? Eu quero dizer que a aula, ela pode não me recompensar do ponto de vista financeiro. Pelo contrário, as aulas, de um modo geral, para mim, que ela até me traz assim, um certo prejuízo financeiro, mas a gratidão, a aprendizagem que eu tenho, gente, é de uma satisfação enorme e que eu não abro mão de estar aqui durante as noites. Tanto que eu ministro aulas em 2 instituições e a gente está aqui sempre, né, no dia a dia, né? Mas aos poucos eu vou largando a outra instituição para me dedicar também mais aqui ao nosso curso. Então, eu já reduzi horas lá na outra instituição, vou reduzir mais, né, no próximo semestre, porque eu quero focar mais aí no nosso curso, que a gente está cuidando com muito apreço, com muito carinho, para que seja um curso de qualidade. E eu vou dizer para vocês o seguinte, voltando ao presencial, vocês vão ver que também, né, a gente vai desacomodar muita coisa, tá, gente? Né, tem muita gente que se acomodou neste período, né, de trabalho, como é que fez trabalho, etc., voltando à nossa luta do dia a dia, tá? O direito é um desafio, e é um desafio bacana, você precisa se envolver completamente para conhecer bem o direito, tá, gente? Então, aproveitem bem agora as avaliações finais, aproveitem bem também né, os 14 dias aí, talvez, que vocês vão ter de férias, tá? E nos encontramos, né, no próximo semestre, tá, gente? Eu vou ministrar a disciplina de processo 3, então, provavelmente, vou me encontrar com quem continuar na sequência dos processos, tá, gente? E espero que vocês sejam, né, bem felizes aí com o conhecimento que estão construindo e desenvolvendo, tá, gente? Peço desculpas por alguma falha, nós somos humanos e eu quero dizer que talvez eu tenha falhado muito, tá? Mas peço desculpas, não foi algo proposital e a gente está aí, né, para reconhecer erros, limitações, tá? No momento que eu reconheço, tá? Eu parto sempre da premissa de Sócrates. Se eu sei que eu não sei, eu busco. Se eu não sei que eu não sei, eu fico mais limitado ainda e não busco o conhecimento, tá? Então, é muito importante a gente saber que não sabe, tá, gente? Porque quando eu sei que eu não sei, eu vou estudar e eu vou buscar, tá? E é isso que eu desejo de vocês, que vocês saibam o que vocês não sabem, tá? E, a partir daí, vocês se desafiem estudando, buscando e aprimorando o conhecimento, tá, gente? Então, um forte abraço a todos vocês, desejo que fiquem bem com as suas famílias, tá? E que no próximo semestre, porque agora a gente está enxergando esperança para a gente poder, né, retornar aí no próximo semestre, tá, gente? Então, deixo aqui meu abraço para todos e semana que vem aproveitem bem, tá, gente? Terão uns desafios aí bacana, né, na nossa disciplina. Pode acontecer até que eu deixe até antecipado, tá, gente? É possível que algumas situações práticas aí, alguns desafios. Mas leiam com calma, tentam fazer, não copiar, não envia a resposta, né, para a colega, porque daí dá a impressão que tu está construindo uma imagem muito negativa e meia, assim, pervertida, não assim de um caráter ético, tá? Então, se você faz a resposta, né, fica para você, porque isso é muito importante, tá bem, gente? Não sei se alguém quer falar. Só agradecer ao senhor, professor, pelo esforço também, e às vezes a gente também está numa correria, a gente está na contramão, e a gente também está aprendendo algumas coisas a lidar também com essa informática, esses tropeços que a gente está se ajustando aí, e estamos aí, obrigado por tudo por enquanto. Vamos ver se a gente se encontra semestre que vem. Tem as provas ainda, né, professor?
Meus amigos, eu sou eu fiz curso de datilografia, e vocês imaginem eu lidando com todas essas tecnologias, né? Então, né, eu fui aprendendo. Pessoal, até março do ano passado eu entrava no YouTube, mas postar esse tipo de coisa, nem sabia como é que fazia isso, tá, gente? Isso aí, professor. Então, tá. Professor, a prova vai ficar, o senhor vai postar ela quando? Oficialmente na próxima quarta-feira, mas tem uma atividade que eu vou liberar antes, tá, gente? Provavelmente no final de semana, tá? Tá bem. Professor, boa noite. Boa noite, então. Boa noite, professor. Valeu. Perfeito. Forte abraço a todos, tá, gente? Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, boa noite.